O telefone de Leonardo vibrou insistentemente sobre a mesa de mogno de seu escritório na Rede Record. Eram quase 10 da noite e ele ainda revisava os últimos detalhes do programa especial que iria ao ar na semana seguinte. O nome no visor o fez hesitar por alguns segundos antes de atender. Leonardo, meu amigo. A voz de Edir Macedo soou calorosa do outro lado da linha. Preciso conversar com você pessoalmente. É sobre algo importante. Há anos que Leonardo conhecia aquele tom. Edir Macedo não ligava às 10 da noite para conversas triviais. Desde que se tornara uma das principais vozes da emissora, Leonardo havia desenvolvido uma relação de respeito mútuo com o fundador da Igreja Universal, mas sabia que cada conversa carregava peso e consequências. Claro, bispo, quando o senhor gostaria de nos encontrar? Agora mesmo, se possível. Estou aqui no prédio, no meu escritório do 10º andar. Leonardo olhou para os papéis espalhados em sua mesa, depois para o reflexo cansado no vidro da janela que dava para a avenida movimentada de São Paulo. As luzes dos carros criavam rastros dourados na escuridão e ele podia sentir o peso da cidade que nunca dormia. Havia algo na urgência de Edir que o intrigava e, simultaneamente, o colocava em alerta. Vou subir agora, respondeu, já organizando os documentos. O elevador subiu lentamente pelos andares do complexo da Record. Leonardo ajustou a gravata e passou a mão pelos cabelos, um hábito que havia desenvolvido quando estava nervoso ou pensativo. Aos 42 anos, ele havia construído uma carreira sólida no jornalismo e na televisão, mas sabia que o mundo da mídia evangélica tinha suas próprias regras e dinâmicas. Quando as portas se abriram no 10º andar, Leonardo foi recebido por Márcia, a secretária particular de Edir, que mesmo naquele horário tardio, mantinha sua postura profissional impecável. Boa noite, Leonardo. O bispo está esperando, disse ela, indicando a porta de madeira maciça que dava acesso ao escritório principal. Edir Macedo estava de pé, olhando pela janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Mesmo aos 79 anos, sua postura era ereta e imponente. Vestia um terno escuro bem cortado e, quando se virou para cumprimentar Leonardo, seus olhos revelavam uma mistura de determinação e preocupação. Leonardo, obrigado por vir. Sente-se, por favor, disse Edir, gesticulando em direção às poltronas de couro dispostas em um canto mais reservado do escritório. O ambiente era austero, mas elegante. Estantes repletas de livros teológicos e biografias ocupavam as paredes, intercaladas com certificados e fotografias de Edir com personalidades políticas e religiosas de diversos países. Uma Bíblia aberta repousava sobre uma mesa lateral, suas páginas amareladas pelo uso constante. Bispo, pelo tom da sua voz, imagino que seja algo sério, disse Leonardo, acomodando-se na poltrona. Edir serviu 2 copos de água de uma garrafa de cristal e entregou um a Leonardo antes de se sentar à sua frente. Seus movimentos eram calculados, como sempre, mas havia uma inquietação sutil em seus gestos. Leonardo, você sabe que sempre tive uma relação de respeito com outros líderes evangélicos, mesmo quando nossas visões diferem, começou Edir, suas mãos entrelaçadas sobre o joelho. Mas, recentemente, tenho observado alguns comportamentos que me preocupam, especialmente vindos do pastor Silas Malafaia. Leonardo conhecia bem a história das tensões entre diferentes denominações evangélicas no Brasil. Como jornalista, havia coberto diversos conflitos e reconciliações ao longo dos anos, sempre tentando manter uma postura imparcial e respeitosa. Em que sentido, bispo? Edir se levantou e caminhou novamente até a janela. As luzes da cidade se refletiam em seus óculos, criando um efeito quase hipnótico. Silas tem feito comentários públicos questionando não apenas nossas práticas na Igreja Universal, mas também a integridade de pessoas que trabalham conosco. Comentários que beiram a calúnia e a difamação.
Ele fez uma pausa significativa, e seu nome tem sido mencionado. Leonardo sentiu um frio no estômago. Havia dedicado sua carreira a construir uma reputação baseada na honestidade e no profissionalismo. A ideia de que sua integridade pudesse estar sendo questionada publicamente o incomodava profundamente. Meu nome? Em que contexto? Silas tem insinuado que jornalistas ligados à Record são apenas porta-vozes da Igreja Universal, sem autonomia editorial. Mais especificamente, ele tem sugerido que você e outros colegas teriam, como posso dizer, compromissos que vão além do jornalismo. Leonardo absorveu as palavras cuidadosamente, conhecia Silas Malafaia de vista e sabia de sua reputação como um orador eloquente e, às vezes, controverso. O pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo nunca havia demonstrado hostilidade direta em relação a ele. Mas o mundo evangélico era pequeno e as rivalidades entre denominações podiam se manifestar de formas inesperadas. E o que o senhor gostaria que eu fizesse? Edir retornou à sua poltrona, seu olhar agora mais intenso e focado. Na próxima semana haverá um congresso evangélico em Brasília. Um evento que reunirá líderes de diversas denominações, jornalistas e personalidades da mídia cristã. Silas será um dos palestrantes principais. Ele fez uma nova pausa, medindo suas palavras. Gostaria que você fosse como nosso representante editorial, não para confrontar, mas para observar e, se necessário, esclarecer qualquer mal-entendido. Leonardo compreendeu imediatamente a delicadeza da situação. Não se tratava apenas de uma cobertura jornalística comum, mas de uma missão diplomática que poderia ter repercussões significativas, tanto para sua carreira quanto para as relações entre as diferentes vertentes do evangelismo brasileiro. Bispo, posso perguntar qual é sua expectativa real? O senhor acredita que Silas fará algum tipo de declaração pública contra mim ou contra a Record? Edir suspirou e cruzou as mãos sobre o peito. Leonardo, em 40 anos de ministério, aprendi que algumas batalhas são inevitáveis. Silas é um homem inteligente e influente, mas também é orgulhoso. Se ele decidiu transformar isso em uma questão pública, prefiro que estejamos preparados. Seus olhos encontraram os de Leonardo. Prefiro ter ao meu lado alguém que represente o melhor do jornalismo cristão. A conversa se estendeu por mais uma hora. Edir compartilhou detalhes sobre os comentários específicos de Silas, principalmente aqueles veiculados em programas de televisão e redes sociais, onde o pastor havia questionado a independência jornalística de profissionais ligados à Record. Embora nunca mencionasse Leonardo diretamente, as referências eram claras o suficiente para gerar desconforto. Quando Leonardo finalmente deixou o prédio, já passava da meia-noite. As ruas de São Paulo estavam mais calmas, mas sua mente fervilhava de pensamentos. Dirigindo de volta para casa, ele refletiu sobre os anos que havia dedicado à construção de sua reputação profissional. Filho de uma família evangélica tradicional, sempre tentara equilibrar sua fé com a objetividade jornalística, um desafio constante em um país onde religião e política se entrelaçavam de forma complexa. Ao chegar ao seu apartamento em Perdizes, Leonardo encontrou sua esposa, Patrícia, assistindo ao noticiário noturno. Casados há 15 anos, ela conhecia bem os dilemas profissionais do marido e sempre oferecia conselhos perspicazes sobre as questões mais delicadas. Chegou tarde hoje, comentou ela, sem tirar os olhos da televisão. Edir queria conversar sobre um assunto delicado, respondeu Leonardo, afrouxando a gravata e se sentando ao lado da esposa no sofá. Patrícia desligou a televisão e se virou para ele, percebendo a preocupação em sua expressão. Algo relacionado ao trabalho? Leonardo contou sobre a conversa com Edir, omitindo apenas os detalhes mais sensíveis. Patrícia ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas pontuais que demonstravam sua compreensão aguçada das dinâmicas do mundo evangélico.
E você vai aceitar ir a Brasília? Perguntou ela ao final. Ainda estou pensando. É uma situação complicada. Se eu for, posso ser visto como um defensor parcial da Universal. Se não for, posso parecer covarde ou desinteressado em defender minha própria reputação. Patrícia segurou a mão do marido e sorriu suavemente. Leonardo, em todos esses anos nunca te vi recuar diante de um desafio profissional. Se você acredita que sua integridade está sendo questionada injustamente, talvez seja a hora de defendê-la com a mesma eloquência que usa para defender as pautas em que acredita. Naquela noite, Leonardo dormiu pouco. Ficou acordado pensando nas palavras de Patrícia e nas implicações de sua decisão. Sabia que Silas Malafaia era um orador formidável, conhecido por sua capacidade de debate e por nunca recuar de uma polêmica. Ao mesmo tempo, sentia que sua carreira havia sido construída sobre bases sólidas o suficiente para resistir a questionamentos, desde que fossem feitos de forma justa e fundamentada. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, Leonardo tomou sua decisão. Pegou o telefone e ligou para Edir Macedo. Bispo, aceito ir a Brasília. A semana que antecedeu o congresso em Brasília foi intensa para Leonardo. Entre suas responsabilidades rotineiras na Record e os preparativos para o evento, ele mal tinha tempo para processar completamente a dimensão do que estava prestes a enfrentar. O Congresso Nacional Evangélico aconteceria no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e prometia reunir mais de 5.000 participantes, incluindo pastores, líderes religiosos, jornalistas e personalidades da mídia cristã. No escritório da Record, Leonardo solicitou à equipe de pesquisa um levantamento completo sobre as declarações recentes de Silas Malafaia. O que descobriu o deixou ainda mais apreensivo. O pastor não havia apenas questionado a independência editorial da emissora, mas havia feito insinuações sobre jornalistas que venderam sua alma por dinheiro evangélico e a profissionais que abandonaram a verdade em nome da conveniência. Chefe, encontrei isso aqui, disse Marina, uma das jornalistas mais jovens da equipe, entregando-lhe uma pasta com transcrições. São trechos de 3 programas diferentes do pastor Silas nas últimas 2 semanas. Leonardo leu cuidadosamente cada transcrição. As palavras de Silas eram cuidadosamente escolhidas para evitar acusações diretas de calúnia. Mas qualquer pessoa familiarizada com o cenário evangélico brasileiro entenderia perfeitamente a quem se referiam. Em um dos trechos, Silas havia dito: há jornalistas por aí que se esqueceram que servem primeiro a Deus e à verdade, não a impérios religiosos construídos sobre a prosperidade. Marina, quero que você prepare também um dossiê sobre a trajetória do pastor Silas. Formação, principais posicionamentos públicos, controvérsias passadas. Preciso entender melhor com quem estou lidando. Durante o almoço daquele dia, Leonardo se encontrou com Ricardo Coccio, um jornalista veterano e mentor que havia acompanhado sua carreira desde os primeiros anos na profissão. Encontraram-se em um restaurante discreto na Vila Madalena, longe dos olhares curiosos do meio evangélico. Leonardo, você está se metendo em uma enrascada desnecessária, disse Ricardo, cortando o seu peixe grelhado. Conflitos entre denominações religiosas raramente terminam bem para jornalistas que se envolvem. Ricardo, não posso simplesmente ignorar quando minha integridade profissional está sendo questionada. Passei 20 anos construindo uma reputação. Não vou deixar que alguém a destrua com insinuações. E você tem certeza de que Silas Malafaia está realmente falando sobre você? Pode ser paranoia coletiva da Universal. Leonardo mostrou ao colega algumas das transcrições. Ricardo leu em silêncio, occasionally franzindo o senho. Entendo seu ponto, disse Ricardo finalmente. Mas Silas é conhecido por provocações. Talvez ele esteja apenas testando as águas, vendo quem vai reagir. Exatamente por isso preciso ir.
Se eu não aparecer, ele pode interpretar como fraqueza ou culpa. Ricardo suspirou e bebeu um gole do seu suco de laranja. Tudo bem, mas se você decidiu ir, vá preparado. Silas é um debatedor experiente. Não subestime a capacidade dele de transformar uma situação a seu favor. Naquela tarde, Leonardo passou 2 horas estudando vídeos de palestras e debates anteriores de Silas Malafaia. O pastor tinha um estilo oratório peculiar, misturando erudição teológica com linguagem popular, citações bíblicas com referências contemporâneas. Era carismático, convincente e, quando provocado, podia ser devastadoramente sarcástico. Na quinta-feira antes do congresso, Leonardo recebeu uma ligação inesperada de Jonas, um colega jornalista que trabalhava na cobertura evangélica para outro grupo de mídia. Leonardo, ouvi dizer que você vai estar no Congresso de Brasília. Vou estar cobrindo, sim. Por quê? Cara, anda circulando por aí que o Silas está preparando alguma coisa. Não sei exatamente o quê, mas várias pessoas comentaram que ele mencionou sua apresentação como esclarecedora. Leonardo sentiu um aperto no peito. A palavra esclarecedora, no vocabulário de Silas Malafaia, raramente significava algo positivo para o alvo das suas observações. Jonas, você tem mais detalhes? Alguma pista do que ele pretende abordar? Não tenho certeza, mas ouvi que pode estar relacionado a questões pessoais. Você sabe como é. Silas tem uma rede de contatos impressionante. Se ele quer informações sobre alguém, geralmente consegue. Depois de desligar, Leonardo ficou em silêncio por vários minutos, olhando pela janela de seu escritório para o movimento da cidade lá embaixo. A menção a questões pessoais o preocupava especialmente. Embora tivesse uma vida familiar estável e uma conduta profissional irrepreensível, sabia que no mundo da mídia evangélica qualquer detalhe poderia ser distorcido ou usado fora de contexto. Naquela noite, durante o jantar, Patrícia percebeu que o marido estava mais tenso que o habitual. Leonardo, você está bem? Mal tocou na comida. Estou pensando no Congresso. Acho que a situação pode ser mais complicada do que imaginei inicialmente. Quer conversar sobre isso? Leonardo contou sobre a ligação de Jonas e suas preocupações crescentes. Patrícia ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas ou oferecendo perspectivas que ele não havia considerado. Amor, você já pensou na possibilidade de que toda essa expectativa seja exatamente o que Silas quer? Criar um clima de tensão e ansiedade? Como assim? Pense bem. Se ele realmente tivesse algo concreto contra você, não seria mais eficaz atacar de surpresa? Todo esse suspense pode ser apenas uma estratégia psicológica. Leonardo considerou as palavras da esposa. Ela tinha um ponto válido. Silas Malafaia era conhecido não apenas por sua eloquência, mas também por sua capacidade estratégica. Criar expectativa e ansiedade em seus oponentes era uma tática que ele havia empregado em diversas ocasiões anteriores. Pode ser. Mas mesmo assim, preciso estar preparado para qualquer eventualidade. Claro, só estou dizendo que você não deve deixar que a ansiedade antecipada prejudique sua performance. Você é um jornalista experiente, conhece seu trabalho melhor do que ninguém. Na sexta-feira, véspera de sua viagem para Brasília, Leonardo teve uma última reunião com Edir Macedo. O encontro foi mais breve que o anterior, mas igualmente significativo. Leonardo, quero que você saiba que, independentemente do que acontecer em Brasília, você tem meu apoio integral, disse Edir, de pé atrás de sua mesa. Sua conduta profissional sempre foi exemplar, e isso é algo que ninguém pode questionar legitimamente. Obrigado, bispo. Isso significa muito para mim. Há apenas uma coisa que gostaria de pedir. Se Silas fizer algum tipo de provocação direta, responda com serenidade e dignidade. Não permita que ele o provoque a uma reação emocional. Leonardo assentiu. Sabia que Edir estava certo. Em situações de confronto público, quem perdesse a compostura geralmente saía como perdedor,
independentemente da validade de seus argumentos. Uma última coisa, acrescentou Edir. Lembre-se de que você não está lá apenas representando a Record ou a Igreja Universal. Você está representando o jornalismo cristão responsável. Isso é maior do que qualquer denominação específica. Ao deixar o escritório de Edir, Leonardo sentiu uma mistura de responsabilidade e determinação. Não se tratava mais apenas de defender sua reputação pessoal, mas de representar um ideal de jornalismo que ele considerava fundamental para a credibilidade da mídia evangélica no Brasil. Naquela noite, enquanto fazia suas malas para a viagem, Leonardo escolheu cuidadosamente suas roupas. Optou por trajes sóbrios, mas elegantes, que transmitissem seriedade e profissionalismo sem parecer pretensioso. Incluiu também sua Bíblia pessoal, não como um acessório, mas como uma fonte de força e orientação. Antes de dormir, ele e Patrícia fizeram uma oração juntos, como era seu costume nos momentos de maior tensão ou importância. Não pediram vitória sobre Silas Malafaia ou sobre qualquer adversário, mas sim sabedoria, serenidade e a capacidade de agir com integridade independentemente das circunstâncias. Senhor, conceda a Leonardo as palavras certas no momento certo, orou Patrícia, segurando a mão do marido. E que tudo o que disser e fizer seja para a sua glória e para o bem da verdade. Leonardo dormiu melhor naquela noite do que havia dormido durante toda a semana. Havia uma paz estranha em saber que havia feito tudo o que estava ao seu alcance para se preparar. O resto dependeria de sua capacidade de manter a serenidade e a integridade no momento da verdade. O voo para Brasília na manhã de sábado foi tranquilo. Leonardo aproveitou as 2 horas de viagem para revisar suas anotações e meditar sobre a estratégia que adotaria caso fosse realmente confrontado por Silas Malafaia. Havia decidido que, independentemente da natureza das provocações, manteria um tom respeitoso, mas firme, sempre focando nos fatos e evitando ataques pessoais. O Centro de Convenções Ulisses Guimarães estava impressionantemente movimentado quando Leonardo chegou. Milhares de pessoas circulavam pelos corredores e o burburinho de conversas criava uma energia quase palpável. Pastores de denominações diversas cumprimentavam-se cordialmente. Jornalistas ajustavam equipamentos de gravação e fiéis distribuíam folhetos e materiais promocionais de suas respectivas igrejas. Leonardo foi recebido por Marcos Pereira, o coordenador de imprensa do evento, um homem de cerca de 50 anos com uma postura organizadora e eficiente. Leonardo, que bom ter você aqui. Já separamos um lugar reservado para a imprensa na primeira fileira. Silas Malafaia fala às 3 da tarde, logo depois do almoço. Obrigado, Sr. Marcos. Há alguma informação específica sobre o tema da palestra dele? Oficialmente, ele vai falar sobre integridade e verdade na comunicação cristã. Mas você sabe como é o Silas. Ele pode abordar qualquer assunto que considere relevante. O título da palestra fez Leonardo suspirar internamente. Era evidente que Silas havia escolhido um tema que lhe permitiria abordar exatamente as questões que vinha levantando publicamente sobre jornalistas e mídia evangélica. Durante a manhã, Leonardo circulou pelo evento, cumprimentando colegas e observando as dinâmicas sociais entre os diversos grupos presentes. Notou que alguns jornalistas o cumprimentavam com um misto de cordialidade e curiosidade, como se estivessem esperando algum tipo de espetáculo. Por volta das 11 horas, Leonardo avistou Silas Malafaia conversando com um grupo de pastores próximo ao palco principal. O pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo estava vestido impecavelmente com um terno azul marinho, sua postura confiante e seu sorriso carismático em plena exibição. Mesmo à distância, era possível perceber o magnetismo que fazia dele um dos oradores mais procurados do meio evangélico. Leonardo! Uma voz familiar chamou sua atenção.
Era pastor José, um antigo conhecido da família que ministrava em uma igreja presbiteriana no interior de São Paulo. Pastor José, que alegria vê-lo aqui. Igualmente, meu filho, ouvi dizer que você está fazendo um trabalho excelente na Record. Seu pai ficaria orgulhoso. Leonardo sorriu, lembrando-se do pai, que havia falecido 3 anos antes. Ele sempre havia sido seu maior incentivador na carreira jornalística. Pastor, posso perguntar uma coisa? O senhor tem alguma opinião sobre as críticas que alguns líderes têm feito à mídia evangélica recentemente? Pastor José olhou ao redor cautelosamente antes de responder, baixando um pouco a voz. Leonardo, você sabe que sempre evito me meter em polêmicas entre denominações. Mas posso dizer que alguns comentários têm sido desnecessariamente duros. A mídia cristã tem um papel importante, e atacar profissionais sérios não beneficia ninguém. Durante o almoço, Leonardo se sentou com outros jornalistas, tentando manter uma aparência descontraída apesar da tensão crescente. A conversa naturalmente derivou para a expectativa em torno da palestra de Silas. "Cara, você está tranquilo?" perguntou Mário, um repórter da Folha Gospel. "Por que não estaria?" "Ah, sei lá. Todo mundo está comentando que o Silas vai esclarecer algumas questões hoje à tarde." Leonardo tomou um gole de água e respondeu calmamente. "Mário, se o pastor Silas tem algo a dizer sobre meu trabalho, espero que o faça baseado em fatos. Estou aqui exatamente para isso." Às 15 horas em ponto, o auditório principal estava completamente lotado. Leonardo ocupou seu lugar na área reservada para a imprensa, organizou seu gravador e seu bloco de anotações e aguardou. O clima no ambiente era de expectativa crescente, e ele podia sentir os olhares curiosos direcionados em sua direção. Silas Malafaia subiu ao palco sob aplausos entusiasmados. Aos 65 anos, mantinha uma energia impressionante e uma presença de palco que poucos oradores conseguiam igualar. Cumprimentou a plateia com acenos e sorrisos. Ajustou o microfone e iniciou sua apresentação com uma oração breve, mas impactante. Amados irmãos, estamos aqui hoje para falar sobre algo fundamental para nossa fé: a integridade. A integridade em nossas palavras, em nossas ações e, especialmente, em como comunicamos a mensagem de Cristo ao mundo. Leonardo manteve sua expressão neutra, tomando notas metodicamente enquanto Silas desenvolvia seu raciocínio inicial. O pastor abordou primeiro questões gerais sobre a importância da honestidade na comunicação cristã, citando várias passagens bíblicas e estabelecendo um fundamento teológico sólido para suas observações. "Mas, irmão", continuou Silas, sua voz ganhando intensidade, "vivemos em uma época onde algumas pessoas confundem lealdade com subserviência, onde alguns comunicadores cristãos se esquecem de que servem primeiro a Deus e à verdade, não a impérios humanos." O comentário gerou murmúrios na plateia, e Leonardo sentiu que a tensão no ambiente aumentara perceptivelmente. Silas fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo o auditório antes de continuar. "Já há jornalistas por aí, e vou ser específico porque a verdade exige especificidade, que abandonaram o compromisso com a informação isenta em troca de benefícios materiais e posições privilegiadas." Dessa vez, Silas olhou diretamente para a área da imprensa, e embora não mencionasse nomes, várias pessoas na plateia seguiram seu olhar em direção a Leonardo. "Pastor Silas." Leonardo se levantou calmamente, sua voz clara e firme, ecoando pelo auditório silencioso. "O senhor poderia ser mais específico sobre essas acusações? Como jornalista presente, gostaria de uma oportunidade de esclarecer qualquer mal-entendido." Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Silas sorriu, como se estivesse esperando exatamente por essa intervenção. "Ah, que interessante. Temos aqui o senhor Leonardo, da Rede Record. Que bom que se manifestou, porque realmente há algumas questões que merecem esclarecimento." Leonardo permaneceu de pé, mantendo contato visual com Silas.
Havia chegado o momento que ele havia temido e, simultaneamente, esperado durante toda a semana. Senhor Leonardo, continuou Silas, sua voz assumindo um tom quase paternal, o senhor poderia nos explicar como concilia sua suposta independência jornalística com o fato de que sua carreira foi inteiramente construída dentro da estrutura da Igreja Universal do Reino de Deus? A pergunta ecoou pelo auditório como um tiro. Leonardo sentiu milhares de olhos fixados nele, aguardando sua resposta. Respirou fundo e, lembrando-se dos conselhos de Edir sobre manter a serenidade, respondeu com voz calma, mas firme. Pastor Silas, agradeço a oportunidade de esclarecer essa questão. Minha carreira jornalística começou muito antes de meu trabalho na Record, em veículos completamente seculares. Quando ingressei na emissora, foi especificamente porque ela me oferecia a oportunidade de exercer um jornalismo sério e comprometido com a verdade, independentemente de pressões denominacionais. Silas balançou a cabeça com uma expressão que sugeria ceticismo. Mas o senhor não acha curioso, senhor Leonardo, que todas as suas reportagens e programas sempre parecem favorecer exatamente as posições da Igreja Universal? Onde está a crítica construtiva? Onde está o questionamento saudável que caracteriza o verdadeiro jornalismo? Leonardo percebeu que Silas estava tentando colocá-lo em uma posição defensiva, mas decidiu virar o jogo. Pastor Silas, com todo respeito, o senhor poderia apontar uma reportagem específica onde eu tenha distorcido fatos ou omitido informações relevantes. Porque fazer acusações genéricas é fácil, mas fundamentá-las com evidências concretas é que demonstra seriedade. Um murmúrio de aprovação percorreu parte da plateia. Silas hesitou por um momento, claramente não esperando ser confrontado com uma demanda por especificidade. Senhor Leonardo, não se trata de reportagens específicas, mas de um padrão geral de comportamento. O senhor realmente espera que acreditemos que nunca recebeu orientações sobre que ângulo dar às suas matérias? Leonardo sorriu levemente, percebendo que Silas estava recuando para argumentos mais vagos. Pastor Silas, todos os jornalistas recebem orientações editoriais. Isso é normal e necessário. A questão é se essas orientações nos levam a mentir, distorcer ou omitir fatos relevantes. E posso afirmar categoricamente que isso nunca aconteceu em minha carreira. Silas tentou uma nova abordagem. E quanto à sua vida pessoal, senhor Leonardo? O senhor não acha que há um conflito de interesse em ser um comunicador supostamente imparcial enquanto mantém vínculos pessoais e financeiros diretos com a liderança da Universal? A pergunta sobre sua vida pessoal foi como uma facada. Leonardo sentiu a raiva começar a subir, mas forçou-se a manter a compostura. Era exatamente isso que Edir havia previsto, e ele não podia cair na armadilha emocional. Pastor Silas, disse Leonardo, sua voz ganhando uma firmeza que impressionou até mesmo a si próprio. O senhor está insinuando algo específico sobre minha vida pessoal, porque se está, gostaria que fosse direto. E se não está, gostaria de entender por que considera apropriado fazer insinuações vagas em um ambiente público. O silêncio no auditório era ensurdecedor. Silas percebeu que havia ido longe demais e que Leonardo não estava recuando como esperava. Senhor Leonardo, não estou fazendo insinuações. Estou simplesmente questionando se é possível manter imparcialidade jornalística quando se tem vínculos pessoais próximos com fontes de informação. Leonardo deu um passo à frente, sua postura confiante contrastando com a defensiva crescente de Silas. Pastor Silas, essa é uma pergunta legítima que qualquer jornalista sério deve estar preparado para responder. Posso afirmar que meus vínculos pessoais nunca me impediram de questionar, investigar ou reportar informações que considerei relevantes para o público. Minha lealdade é com a verdade, não com pessoas ou instituições. Ele fez uma pausa significativa antes de continuar.
Mas, já que estamos falando de vínculos pessoais e influências, gostaria de perguntar ao pastor: o senhor não considera que suas críticas públicas a outros ministérios podem estar influenciadas por rivalidades denominacionais? Afinal, todos nós temos nossas motivações e interesses. A plateia reagiu com surpresa à mudança de dinâmica. Agora era Silas quem estava sendo questionado, e ele claramente não esperava que Leonardo tomasse a iniciativa. Senhor Leonardo, minhas críticas são baseadas em princípios bíblicos, não em rivalidades pessoais. Assim como meu jornalismo é baseado em princípios éticos, não em lealdades cegas, replicou Leonardo imediatamente. A diferença é que eu posso apontar reportagens específicas, fontes verificadas e fatos concretos para sustentar meu trabalho. O senhor pode fazer o mesmo com suas acusações contra mim? Silas estava visivelmente desconfortável. Havia subestimado Leonardo e agora se encontrava em uma posição defensiva diante de uma plateia que começava a questionar silenciosamente a fairness de seus ataques. Senhor Leonardo, não estou atacando sua pessoa, estou defendendo a integridade do jornalismo cristão. Leonardo sorriu, um sorriso genuíno que transmitia tanto confiança quanto compaixão. Pastor Silas, eu também estou defendendo a integridade do jornalismo cristão. E acredito que essa integridade se demonstra através de trabalho sério, investigação responsável e transparência total. Se o senhor tem evidências concretas de que falhei em qualquer uma dessas áreas, apresente-as. Caso contrário, sugiro que direcionemos nossa energia para elevar o padrão da comunicação cristã, ao invés de fazer ataques infundamentados. O auditório permaneceu em silêncio por longos segundos. Finalmente, Silas tentou retomar o controle da situação. Bem, creio que esta conversa ilustra perfeitamente a importância de mantermos sempre a humildade e o diálogo construtivo em nossas comunicações. Leonardo percebeu que Silas estava tentando encerrar o confronto de forma diplomática, mas não podia deixar passar a oportunidade de fazer um fechamento que ficasse na memória da plateia. Pastor Silas, concordo plenamente, e gostaria de agradecer esta oportunidade de diálogo. Espero que ela demonstre que jornalistas cristãos sérios não temem questionamentos, desde que sejam baseados em fatos e conduzidos com respeito mútuo. Ele se virou para a plateia. A todos os presentes, gostaria de reafirmar meu compromisso com um jornalismo que honre nossa fé através da busca incansável pela verdade. E convido qualquer pessoa que tenha questionamentos sobre meu trabalho a me procurar diretamente, para que possamos ter conversas produtivas baseadas em evidências concretas. Leonardo se sentou sob um aplauso hesitante que gradualmente se transformou em ovação. Silas tentou retomar sua palestra, mas era evidente que o momentum havia mudado completamente. O restante de sua apresentação foi notavelmente mais cauteloso e genérico. Quando a palestra de Silas Malafaia finalmente terminou, Leonardo foi imediatamente cercado por colegas jornalistas, pastores e participantes do congresso. As reações eram mistas, mas predominantemente favoráveis à forma como ele havia conduzido o confronto. Leonardo, você foi brilhante, disse Marina, a jovem jornalista de sua equipe que havia viajado para cobrir o evento. A forma como você virou o jogo foi impressionante. Pastor José se aproximou com um sorriso orgulhoso. Meu filho, seu pai estaria realmente orgulhoso hoje. Você defendeu sua integridade sem atacar a pessoa do pastor Silas. Isso é maturidade cristã. Nem todas as reações eram positivas. Leonardo notou alguns olhares de desaprovação e ouviu comentários sussurrados sobre desrespeito a líderes mais experientes e a falta de humildade, mas estava preparado para isso. Sabia que em qualquer confronto público, especialmente no meio evangélico, sempre haveria divisão de opiniões. O que mais o surpreendeu foi a aproximação de Roberto Silva, um pastor da Assembleia de Deus de uma grande cidade do interior, conhecido por ser próximo a Silas Malafaia. Irmão Leonardo,
Posso conversar com você em particular? Eles se afastaram para um canto mais reservado do hall do centro de convenções. Quero que saiba que nem todos nós concordamos com a forma como Silas abordou essa questão, disse Roberto baixando a voz. Suas críticas públicas têm sido excessivamente duras, e o confronto de hoje foi desnecessário. Leonardo ficou surpreso com a franqueza do pastor. Pastor Roberto, agradeço sua sinceridade. Não tenho nada pessoal contra o pastor Silas. Apenas senti que precisava defender meu trabalho e minha reputação. E fez isso com muita elegância. Espero que essa situação sirva para a reflexão de todos nós sobre como conduzimos nossos desacordos públicos. Enquanto isso, em uma sala reservada nos fundos do centro de convenções, Silas Malafaia conversava com alguns de seus assessores mais próximos. A conversa era tensa e estava claro que ele não havia ficado satisfeito com o desenrolar dos eventos. Aquele jornalista me pegou desprevenido, admitiu Silas, afrouxando a gravata. Não esperava que ele fosse tão bem preparado e articulado. Pastor, talvez seja melhor deixar essa questão morrer por aqui, sugeriu um de seus assessores. Continuar atacando pode sair pela culatra. Silas ficou em silêncio por alguns minutos, olhando pela janela para o movimento do estacionamento. Vocês têm razão, mas quero que fique claro. Minhas preocupações sobre a influência da Universal na mídia continuam válidas. Apenas preciso encontrar formas mais eficazes de expressá-las. De volta ao hall principal, Leonardo estava terminando uma entrevista improvisada com um jornalista da revista Cristianismo Hoje, quando seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Edir Macedo. Assisti ao vídeo ao vivo. Você representou muito bem nossos valores. Parabéns. Por volta das 7 da noite, Leonardo decidiu retornar ao hotel para descansar e processar os eventos do dia. Estava mental e emocionalmente exausto, mas também aliviado por ter enfrentado a situação com dignidade. No quarto do hotel, ele ligou para Patrícia para contar sobre o confronto. Como você se sente? Perguntou ela, depois de ouvir o relato detalhado. Aliviado, principalmente, e surpreso comigo mesmo. Consegui manter a calma mesmo quando ele tocou em questões pessoais. Estou orgulhosa de você. Mas mais importante, você está orgulhoso de como se comportou? Leonardo refletiu sobre a pergunta por alguns segundos. Sim, estou. Não foi fácil, mas consegui defender meus princípios sem comprometer minha integridade ou desrespeitar o pastor Silas como pessoa. Naquela noite, antes de dormir, Leonardo refletiu sobre as lições do dia. Havia aprendido que enfrentar críticas públicas exigia não apenas preparação técnica, mas também maturidade emocional e clareza sobre seus próprios valores e princípios. Na manhã seguinte, domingo, Leonardo participou de um culto em uma igreja local em Brasília antes de retornar a São Paulo. O pastor da igreja, que havia assistido ao confronto do dia anterior, fez questão de cumprimentá-lo pessoalmente. Irmão Leonardo, ontem foi uma demonstração prática de como defender a verdade com amor. Isso é muito raro nos dias de hoje. Durante o voo de volta para São Paulo, Leonardo leu algumas das repercussões online do evento. As redes sociais estavam divididas, com hashtags tanto defendendo quanto criticando sua postura. Alguns comentários o elogiavam pela elegância e firmeza. Outros o acusavam de desrespeito e arrogância. Um comentário em particular chamou sua atenção. Era de um jovem pastor do interior. Obrigado, Leonardo, por mostrar que é possível ser firme sem ser agressivo. Defender-se sem atacar. Isso é maturidade cristã. 3 semanas após o confronto em Brasília, Leonardo notou uma mudança significativa na forma como era percebido no meio evangélico. As repercussões do evento haviam se espalhado muito além do auditório onde aconteceu, gerando discussões em igrejas, seminários e veículos de comunicação cristã por todo o país. Na Record, Leonardo foi recebido como um herói pelos colegas. Sua audiência havia aumentado consideravelmente e ele começou a receber convites para palestras e participações em eventos que antes não chegavam até ele.
Mais importante ainda, havia conquistado um novo nível de credibilidade e respeito profissional. Leonardo, precisamos conversar sobre algumas oportunidades novas, disse Márcia Pinheiro, diretora de jornalismo da Record, durante uma reunião na segunda-feira seguinte ao evento. Que tipo de oportunidades? Primeiro, quero oferecer a você a apresentação de um novo programa semanal, focado em jornalismo investigativo na área religiosa. Segundo, recebemos 3 convites para você palestrar em seminários de comunicação cristã, incluindo um evento internacional em Miami. Leonardo ficou surpreso com a rapidez das mudanças. Márcia, isso não é uma reação exagerada ao que aconteceu em Brasília? Pelo contrário, o evento apenas confirmou o que já sabíamos. Você tem a credibilidade e a habilidade necessárias para representar um jornalismo cristão de alto nível. Suas posturas corajosas, mas respeitosas, são exatamente o que precisamos neste momento. Enquanto isso, Silas Malafaia enfrentava um período de reflexão forçada. Alguns pastores próximos haviam expressado desconforto com sua abordagem em Brasília, e ele havia percebido uma diminuição nas curtidas e compartilhamentos de suas postagens sobre mídia evangélica. Em uma conversa reservada com seu mentor espiritual, pastor Joaquim, um homem de 80 anos que acompanhava sua trajetória há décadas, Silas foi confrontado com algumas verdades desconfortáveis. Silas, você tem uma missão importante no corpo de Cristo, mas precisa cuidar para que o zelo não se transforme em amargura, disse pastor Joaquim, sentado em sua poltrona favorita no escritório pastoral. Pastor, eu apenas estava defendendo a integridade da comunicação cristã. Eu entendo sua motivação, filho, mas a forma como você abordou a situação em Brasília não foi a mais sábia. Você atacou a pessoa ao invés de discutir ideias. Silas ficou em silêncio, processando as palavras de seu mentor. O que o senhor sugere que eu faça? Primeiro, reconheça que sua abordagem foi inadequada. Segundo, se você realmente tem preocupações legítimas sobre a mídia evangélica, apresente-as de forma construtiva, com propostas de melhoria ao invés de ataques pessoais. Na quarta-feira seguinte, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era Marco Antônio, assessor de imprensa de Silas Malafaia. Leonardo, o pastor Silas gostaria de conversar com você pessoalmente. Seria possível um encontro esta semana? Leonardo ficou intrigado. Não esperava que Silas tomasse a iniciativa de procurá-lo após o confronto público. Posso perguntar sobre o que ele gostaria de conversar? Ele não entrou em detalhes, mas mencionou algo sobre esclarecer mal-entendidos e encontrar pontos de convergência. Leonardo consultou sua agenda e aceitou encontrar-se com Silas na sexta-feira seguinte, em um local neutro, o escritório da Associação de Jornalistas Cristãos do Brasil, em São Paulo. Na quinta-feira à noite, Leonardo conversou com Patrícia sobre o encontro iminente. Você está nervoso? Perguntou ela. Um pouco curioso, mais do que nervoso. Não sei o que esperar. Pode ser uma tentativa genuína de reconciliação ou pode ser uma nova estratégia de confronto. Baseado em como você lidou com a situação em Brasília, acho que está preparado para qualquer cenário. Na sexta-feira, Leonardo chegou ao escritório da associação, alguns minutos antes do horário marcado. O ambiente era acolhedor, com estantes repletas de livros sobre comunicação cristã e paredes decoradas com fotografias de jornalistas evangélicos históricos. Silas Malafaia chegou pontualmente, acompanhado apenas por seu assessor. Estava vestido de forma mais casual que em Brasília, usando um blazer sobre uma camisa social sem gravata. Sua expressão era séria, mas não hostil. Leonardo, obrigado por aceitar este encontro, disse Silas, estendendo a mão para um cumprimento cordial. Pastor Silas, agradeço o convite. Estou curioso para ouvir o que tem a dizer. Eles se sentaram em poltronas dispostas em círculo, criando uma atmosfera mais íntima e menos formal que o confronto público em Brasília.
Leonardo, quero começar reconhecendo que minha abordagem em Brasília não foi a mais adequada, disse Silas, surpreendendo Leonardo com sua franqueza inicial. Permiti que preocupações legítimas sobre a mídia evangélica se transformassem em ataques pessoais desnecessários. Leonardo ficou impressionado com a humildade da declaração. Pastor Silas, agradeço sua honestidade. Também reconheço que minha resposta, embora necessária, poderia ter sido ainda mais respeitosa. Na verdade, você se comportou de forma exemplar, continuou Silas. Defendeu sua posição com firmeza, mas sem descer ao nível de ataques pessoais. Isso me fez refletir sobre minha própria conduta. A conversa prosseguiu por mais de 1 hora. Silas explicou suas preocupações genuínas sobre a influência de grandes ministérios na mídia evangélica, enquanto Leonardo compartilhou sua visão sobre os desafios de manter independência editorial em um ambiente onde questões comerciais e religiosas se entrelaçam constantemente. Vejo que ambos compartilhamos a mesma preocupação fundamental, a credibilidade da comunicação cristã, disse Leonardo. Talvez possamos encontrar formas de trabalhar juntos para elevar os padrões do setor. Silas assentiu pensativamente. Tenho uma proposta. Que tal organizarmos um seminário sobre ética no jornalismo cristão? Poderíamos convidar profissionais de diferentes veículos e denominações para um debate construtivo sobre os desafios que enfrentamos. Leonardo ficou entusiasmado com a ideia. Seria uma excelente oportunidade para transformar críticas em soluções práticas. Ao final do encontro, ambos saíram com uma nova perspectiva sobre o outro. Silas havia compreendido que Leonardo era, de fato, um profissional sério e comprometido com a excelência jornalística. Leonardo havia visto um lado mais humilde e reflexivo de Silas, reconhecendo que suas críticas, embora mal direcionadas, nasciam de preocupações legítimas. 3 meses depois, o primeiro seminário de ética no jornalismo cristão aconteceu em São Paulo, coorganizado por Leonardo e Silas. O evento reuniu mais de 200 profissionais da comunicação evangélica e resultou na criação de um código de ética específico para o setor. Durante sua palestra de abertura, Leonardo refletiu sobre os eventos que haviam levado àquele momento. Há alguns meses, enfrentei um dos desafios mais difíceis de minha carreira profissional. Fui questionado publicamente sobre minha integridade e meus métodos de trabalho. Inicialmente, vi isso como um ataque a ser repelido. Hoje, percebo que foi uma oportunidade de crescimento e reflexão. Ele olhou para Silas, que estava na primeira fileira, e sorriu. Aprendi que defender nossa integridade não significa atacar nossos críticos, mas sim demonstrar, através de nossa conduta e nosso trabalho, os valores que professamos. Aprendi também que é possível transformar conflitos em oportunidades de diálogo e crescimento mútuo. A palestra foi interrompida várias vezes por aplausos, e ao final, Silas foi o primeiro a se levantar para uma ovação de pé. Nos meses que se seguiram, Leonardo se tornou uma referência em jornalismo evangélico ético e responsável. Seu programa semanal alcançou índices de audiência impressionantes, e ele passou a ser procurado por estudantes e profissionais em busca de orientação sobre como conciliar fé e excelência jornalística. Silas, por sua vez, canalizou suas críticas de forma mais construtiva, tornando-se um defensor ativo da melhoria dos padrões éticos na comunicação cristã. A rivalidade pública havia se transformado em uma parceria respeitosa em prol de objetivos comuns. Em uma noite de dezembro, 6 meses após o confronto em Brasília, Leonardo estava em casa com Patrícia, revisando convites para eventos do ano seguinte. Você consegue acreditar em como as coisas mudaram? Perguntou Patrícia, folheando um convite para palestrar em uma universidade americana. Às vezes parece surreal, respondeu Leonardo. Aquele momento em Brasília poderia ter destruído minha carreira, mas acabou abrindo portas que eu nem imaginava existirem. Acho que a diferença foi a forma como você lidou com a situação.
Muitas pessoas, quando atacadas publicamente, respondem com agressividade ou se recolhem com medo. Você escolheu um caminho diferente. Leonardo refletiu sobre as palavras da esposa. Realmente havia aprendido que a elegância sob pressão não era apenas uma questão de postura, mas uma demonstração prática dos valores que professava. Sabe o que mais me orgulha nessa história toda? Disse ele, fechando os convites e se voltando para Patrícia. Não é o sucesso profissional ou o reconhecimento. É saber que consegui defender meus princípios sem comprometer minha integridade ou prejudicar outras pessoas. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Leonardo fez uma oração de gratidão. Agradeceu não apenas pelas oportunidades que haviam surgido, mas principalmente pela sabedoria que havia recebido para transformar um momento de crise em uma oportunidade de crescimento e reconciliação. A história que havia começado com tensão e confronto terminara com respeito mútuo e colaboração construtiva. Leonardo havia provado que era possível enfrentar críticas com elegância, defender convicções com firmeza e construir pontes onde outros viam apenas muros. E assim, silenciosamente, mas de forma profunda, ele havia demonstrado que a verdadeira força não está na capacidade de vencer debates, mas na habilidade de transformar adversários em aliados através da integridade, do respeito e da busca genuína pela verdade.